7h59 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais, né, para você ouvir, curtir, compartilhar aí a nossa programação. 7h59 em Campos. Voltamos com Folha no Ar. Campos tem previsão de tempo hoje é bom, predominância aí do sol, máxima de 30, mínima de 21. Também a possibilidade de passar por um período nublado, mas a predominância do sol durante o dia de hoje. A máxima é de 30, mínima de 21, agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. Programa de hoje com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Estamos conversando com o Matheus José, que é advogado, ex-procurador-geral de Campos e hoje é chefe de gabinete do prefeito Frederico Paes. Conversando com a gente nesta manhã, eu peço a você, meu caro Aloysio, para abrir esse bloco, por gentileza. Então, Matheus, esse bloco, o primeiro bloco a gente estendeu, esse bloco a gente vai ter que correr com ele, mas esse bloco daria, como gosto de dizer no Nogueira, uma série da Netflix, né? Como as decisões do Supremo têm afetado diretamente a vida política do país e especificamente do Rio de Janeiro, né? Enfim, não só o Supremo, né? Decisões judiciais de uma maneira geral. O Supremo desde a condenação de Bolsonaro ficou no foco, né? Mas Moro nunca foi ministro do Supremo, era juiz de primeira instância da 13ª Vara Federal de Curitiba. E com a anuência de um ministro do Supremo, no caso de Teori Zavascki, que faleceu também num trágico acidente, como Eduardo Campos, de avião, né? Com a guarida de Teori Zavascki, Moro teve amplos poderes também ali na Lava Jato, né? E claramente usou politicamente com vazamento seletivo ali de Palocci, ex-ministro da Planejamento da Economia de Dilma, de Lula, né? Há 8 dias da eleição do primeiro turno. E depois, para ser depois isso aí. Uma delação que, diga-se, registre-se, ele não aceitou no juízo da ação penal. Ele usa uma delação que é um trecho que ele não aceitou no juízo da ação, ou seja, não vale para essa ação, mas vale para divulgar para a imprensa. E depois de ser ministro da Justiça de Bolsonaro, né? Mas de lá para cá, né, sobretudo após a explosão do caso Master, talvez seja o maior escândalo, certamente o maior escândalo de corrupção bancária do Brasil, né? E o maior escândalo de corrupção de maneira geral desde a Lava Jato, né? Desde o Petrolão. Né? E, diferente ali do Petrolão, pelo menos que a gente soube, né? Essa do Master envolvendo diretamente 2 ministros do Supremo. Alexandre de Moraes, cujo escritório da esposa e de 2 dos 3 filhos tem um contrato de 126 milhões, média de 3,6 milhões mês, e a venda do resort Itaiaia, propriedade da família, dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Um deles é padre, o outro foram tentar falar, moram numa casa, sobrado, com tinta descascando, mas, enfim, foram vendidos por uma participação ali, uma participação no resort, para o fundo de investimento ligado ao Master, no valor de 30 milhões de reais. Né? E, lógico que não são só eles, tem o Amapá de Alcolumbre, com um irmão no conselho gestor, um ex-tesoureiro como presidente, não é mais, investiu 400 milhões a fundo perdido do servidor do Amapá. Enfim, mas especificamente em relação aos 2 juízes. No Brasil República, o Supremo nunca teve tão no alvo, nunca teve cenário tão desgastada nessa sua história centenária, né? Como é que você, como jurista, mas também como cidadão, vê isso? Então, Aloysio, isso
isso não vem de agora, né? Como você retratou, acho que começa ali em 13, 14, o Sérgio Moro, né, e, assim, conseguindo talvez uma casta de herói e trazendo um pouco também a opinião pública, ficou acima do bem e do mal. E assim, o poder ele requer contenção, né? Então você vê naquele momento o Sérgio Moro perdeu a mão e depois acho que vem à tona, né, o propósito, né, do caminhar dele, e assim como o STF faz hoje. Como você ilustrou, não dá para falar que a eleição de 18 ela não teve uma interferência. Isso hoje fica nos livros de história, porque se um magistrado tem uma delação que poderia ser colocada num momento ou outro, mas se você coloca 15 dias, 10 dias antes do primeiro turno, isso traz um desequilíbrio. 8 dias. 8 dias. O Eduardo Paes com Bretas, ele passa por algo parecido. E aí vem aquela votação atípica. Tudo bem, também era um momento ali, né, dos outsiders, vamos botar assim. Mas é uma eleição também que tem um carimbo, uma digital de participação do Poder Judiciário. Qual é a garantia que a gente tem que esse áudio do Flávio, que saiu ontem, não estava propício, vamos botar assim, a ser vazado em fevereiro? Porque, assim, alguns estudiosos falavam, tá tudo muito no banho-maria. Será que vão abrir a caixa de ferramenta de desgaste contra Flávio Bolsonaro depois do prazo de desincompatibilização, porque aí o Tarcísio, por exemplo, não poderia mais sair? E para mim o Flávio não derrete. Você usa uma expressão, eu falo assim, existe aquele bloco dos votos que coloca o político ungido, né? Eu estou aqui, acho que é uma fala do Silas Malafaia, que parece que ele gera assim, está ungindo ali o Jair Messias Bolsonaro, assim como o Lula é ungido também por um bloco. Esse bloco vai gerar o sustento do Flávio, na minha opinião, e aí você vai ter uma caminhada com outros desgastes. Mas, de fato, é algo que traz uma turbulência forte, né, Luísio? E se isso fosse em fevereiro? E aí a direita ia se mobilizar, e aí ia sair o Tarcísio. Então, assim, eu vejo tudo isso com muito pesar, sabia? E aí eu falo de forma sem muita esperança de melhora. O ordenamento jurídico, eu não sei se a academia jurídica, junto com os órgãos, né, jurídicos, se eles vão ter o altruísmo necessário para gerar mecanismos em que a discricionariedade judicial seja mitigada. O nascedouro disso é discricionariedade. Eu, magistrado, eu entendo que eu não posso ter essa opção. Eu tenho que tocar o processo com uma adequada integridade. Eu não posso segurar, enquanto investigador, para soltar uma delação no momento propício. E isso a gente vê diversos casos e toda aquela discussão de ativismo judicial que nunca é bom para a democracia, Luísio. Nunca é bom e ocorre um desequilíbrio, mas quando você para, né, para estudar, para verificar esse fenômeno de ativismo, tem um livro que tem Rumo à Juristocracia, o autor é Han Herschel, em que ele fala que muitas das vezes o judiciário fica hipertrofiado em razão da política não se posicionar adequadamente, em razão do Senado não ter funcionado no momento propício, em razão de gerar matéria-prima também os rabos ao longo da caminhada. Então, assim, é muito ruim, e o que tem acontecido, por exemplo, no estado do Rio, e aí é uma análise de linha acadêmica, abstrata mesmo, independente, ter nicho na direita ou na esquerda. O presidente eleito pela LERJ, ele, na hipótese de vacância dos cargos, ele tem que ocupar o governo do estado. Eu entendo que, assim, o
Poder Judiciário afastar a eficácia da lei, do ordenamento jurídico, e gerar um inevitável desequilíbrio na eleição, isso macula a eleição. Então, assim, o que acontece hoje com Douglas Ruas como eleito presidente da Alerj e não seu governador em exercício, na minha opinião, é um grande erro que vai ficar marcado como uma interferência no estado do Rio de Janeiro. Mas o poder, a Alerj, muitos deputados respondendo, aí você pega a presunção de inocência e esquece, e rasga, você não tem, você tem um poder instituído e tem tantos outros deputados ali sem respondendo a nada. Então, é uma mácula existente hoje no estado do Rio, com uma atuação do STF muito clara e, na minha opinião, irregular. Eu queria insistir, se me permite, no particular do Moraes e do Toffoli, dessa relação com o Master. Sim. Queria saber sua opinião sobre isso especificamente. Mas, já entrando na questão estadual também, é amplamente divulgado por vários analistas estaduais e nacionais de que também, assim, tem várias coisas no Supremo que não aconteceram antes. Você ter divisões no Supremo, lógico que sempre existiram, mas elas nunca vieram tão a furo como estão agora. Você tem um time ali, que é o time responsável pela condenação de Bolsonaro, sem nenhum juízo de valor sobre a condenação, né? Acho particularmente que tinha fatos e evidências para a condenação, embora, como leigo, não concorde como foi levado o processo, acho que tinha que ser no pleno, como foi com Lula, como foi com Temer, como foi com Collor, como foi com todos os presidentes, né? Mas, enfim, não vou entrar nessa seara. Dessa ligação de Toffoli e Moraes com Master, e entrando no Rio, esse time que é composto por Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Flávio Dino e Cristiano Zanin, esse é um time bem composto no Supremo, né? Sobretudo na primeira turma, que com alguns desses juízes, não outros, mas condenou, né, Bolsonaro com o voto de exceção do Fux. Esse time parece querer manter Couto no poder. Você tem Moraes na DPF das favelas, como relator, responsável pela prisão de Bacelar. Também não vou fazer juízo de valor sobre isso, só estou citando fato. Agora, quer dizer, prende Bacelar, Alerj solta, ele impede de Moraes de reassumir a presença da Alerj, entrega de passaporte, tornozeleira, recolhimento noturno, né, residencial. Depois, nova prisão de Bacelar de novo no dia seguinte da condenação no TSE, né, que pede a cassação do mandato, pelo caso do CEPERJ. E do outro lado você tem, isso vai ser julgado no Supremo, a eleição do Rio, Dino pede vistas. Da mesma maneira que falamos aqui da parcialidade de Moro, temos que falar que Dino, até ontem, era ministro da Justiça de Lula. Aí inverteu, um fez o jogo para ser ministro da Justiça, o outro foi ministro da Justiça e faz o jogo, né? Enfim, sem nenhum juízo de valor sobre nenhuma decisão. Mas me parece claro para os analistas que há uma interferência direta, como você se referiu aí, isso deve depois cobrar seu preço lá na frente, do Supremo na política estadual. Como é que você vê isso, e especificamente os casos de Moraes e Dias Toffoli com o Master? Então, Aloysio, existe um artigo, e ali no grupo, até, né, administrado, né, pelo senhor na Folha ali, um dia eu botei esse artigo. Ele fala um pouco sobre a cumplicidade estruturante. E aí, falando numa linha assim, academicamente, indo para o caso concreto. Esse livro de Juristocracia, ele fala quanto da existência, né, de um sistema composto pelas elites jurídicas, pelo sistema financeiro e pela imprensa. Quem furou a bolha
na questão do Banco Master foi a imprensa. Alô, Gaspar. Assim como foi a imprensa. Então, quando um cara como o Vorcaro, ele faz a sua caminhada tentando botar todo mundo na corda do caranguejo, aí é aquela linha, né, dos jantares caros, pô, o cara é parceiro, não vai acontecer assim, vai acontecer aquilo. Cara, poder só se controla com poder. E aí, de novo, faltou mecanismo, faltou altruísmo do STF, né, na questão do CNJ, de ser hoje um órgão infiscalizável. O Gilmar Mendes solta aquela liminar e depois recua quanto da possibilidade ou não do Senado proceder, processo de impeachment, tudo. Então, assim, quando você vê um órgão que não fica alcançável, é do ser humano. É uma frase de um integrante do governo do Bolsonaro. Poder, ele inebriaga, ele tira a sua visão regular das coisas. Foi até um artigo que se honrou publicando, o poder ele requer contenção. Quando a equipe ali, o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, vai fazer a decisão avocando o processo, botando em sigilo absoluto, o que justifica numa república um processo desse em sigilo? É lógico que tinha uma forte digital de ter algo ali. E a minha esposa tem um escritório, cara, é um primado que não é de hoje, Nogueira. Um homem do poder público não basta ser, tem que aparentar ser. E você vai pegar as melhores bancas, é um contrato que não sustenta a questão de entrega com valor recebido. Então, é uma grande mazela da República, em que a Casa de Apostas fala, daqui a pouco, em razão dessa cumplicidade estruturante, está todo mundo na corda do caranguejo. O presidente do PP, o Nogueira entrou, o Alcolumbre vai entrar, tem a questão lá do fundo do Amapá, né? Então, assim, você tem se apertar o botão, todo mundo vai cair. Mas a verdade, ela vai ter que vir à tona em respeito à sociedade. Ah, Matheus, você tem uma visão poética das coisas. Eu tenho, porque assim, você vai ter que sanar, trazer à tona. É uma expressão usada pelo Lenny Streck. Você tem que gerar o constrangimento e propiciar, oportunizar a pessoa se defender. Matheus, isso não vai acontecer em razão da cumplicidade estruturante. Nesse caso, a cumplicidade estruturante sistêmica foi a imprensa que gera esse constrangimento. Então, é um momento, Aloysio, muito ruim da República. Às vezes o pessoal, algumas medidas do STF que seriam boas, um maior número talvez de ministros, uma linha de rotatividade, tirando a questão da pessoa ficar lá por 20, 25 anos, criando feudo, isso não é saudável para a República, num poder em que tem a prerrogativa, sim, de dar a palavra final naquilo que é constitucional e inconstitucional. E aí, às vezes, o pêndulo começa a se perder, né? Não, o STF não pode pronunciar sobre isso ou aquilo. Não, o STF ele vai ter que gerir as questões. Mas assim também como não é dado um ministro pedir vista de forma demasiada. A vista ela não pode ser chincana para amarrar, atrasar. Na questão do Estado do Rio, aquela vista foi demasiada. O processo depois só vem à tona depois da operação que teve no Rio de Janeiro. Então, assim, é um momento muito ruim, em que, infelizmente, isso é uma análise, né, mais à frente, porque não visualizo o altruísmo necessário da elite jurídica para encarar essa discussão de forma republicana e trazer mecanismos. Você vê, acho que o Fachin, Carmen, Lúcia ali tentando emplacar algo, ficam sozinhos, porque cada um acaba tendo o seu nicho, entendeu? Então, no final, esperam as coisas esfriarem, vir uma outra crise numa outra ponta,
E a República nisso perde. A gente deixa de discutir aquilo, Aloysio, o que realmente importa, né? As questões estruturantes que poderia vir trazer o Brasil a avançar. Há que se registrar que, assim, que esse constrangimento ao qual você se refere, gerado pela imprensa, eu queria ter a mesma fé sua, que alguma coisa mais vai acontecer. Confesso que não tem, mas já gerou algo concreto, que foi o afastamento de Dias Toffoli da relatoria do caso Master, né? Isso foi a opinião pública que gerou, né? Ficou uma coisa tão evidente, né, que ele foi obrigado, pela pressão da opinião pública, a sair da relatoria e, por sorteio, caiu com o ministro André Mendonça, né? Que tem feito, aliás, um bom trabalho, tem feito um bom trabalho. E é muito combatido por Moraes por isso, né? Enfim. Para finalizar esse bloco, você acha que Ricardo Couto fica mesmo até o processo eleitoral? Não fica. Quando tem uma decisão ali com conteúdo não muito bem definido, mantendo o governador em exercício, ele fica. Não sei se essa fala é do Brizola, acho que o Haddad usou, mas está toda ali, né? Cabeça de jacaré, casco de jacaré, todos os indicativos que ele fica assim numa decisão de claro ativismo. Uma decisão de claro ativismo, desrespeitando o texto legal. Esse é o ativismo prejudicial à República. E essa análise aqui não tem essa questão de estar alinhada à direita, à esquerda, é uma questão ambidestra. A questão da vista do Dino, a atuação do Moro, não tem altruísmo, eu acho que necessário das duas pontas, então tudo indica que fica assim até o final, o governador em exercício, Ricardo Couto. Axel, eu até coloquei link na chamada da sua entrevista agora. Um dos links dois juristas que eu respeito muito também, a Priscila Marins e o Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que, a parte qualquer simpatia política, defendem juridicamente a mesma coisa que você. O correto seria o Douglas Rosa assumir. Eles defendem... E o Carlos Alexandre, inclusive, foi assessor do Supremo, né? Conhece lá de dentro, né? Enfim, mas... eu concordo contigo, não parece ser o que vai acontecer, né? E há quem fale até indicação posterior de Couto para o STJ, até para o STF, ministro da Justiça, se Lula se reeleger, né? Isso é falado abertamente, né? Abertamente, publicamente, por analistas da política estadual, né? Você tem acompanhado isso, não tem? Tem acompanhado, e aí é muito fácil, com todo respeito ao presidente, né, do TJ, desembargador Ricardo Couto, governador em exercício, que, aliás, teve um posicionamento e numa agenda com o doutor Frederico quanto da questão dos royalties, da rediscussão, né, da partilha, posicionou de forma muito frontal e até mesmo, né, ali é uma questão jurídica, e aí como que o sistema ficou no hibridismo, né, um governador-chefe, poder executivo atuando e analisando enquanto jurista na sua carreira, né. Mas assim, é muito fácil você, Aloysio, na minha opinião, atuar e cortar do equipamento público, cargos, trazer exoneração, numa atuação tampão. Mas governar 4 anos é aquilo, né? Ter uma namorada, um namorado, um final de semana, 10 dias é uma coisa. Vai fazer o relacionamento 1 ano, 2 anos e sentir como que é o dia a dia. Então, assim, eu sou até mesmo demagogo e como a Prefeitura do Rio está fazendo. Que eu tive uma breve atuação na Prefeitura do Rio. Lá a maioria é cargo efetivo, mas todo secretário tem por dentro uma cota para distribuir, uma cota, R$200 mil. Você atua bem, Aloysio, vou te dar 5 mil, vou te dar... Então, acaba todo mundo no final ficando como cargo comissionado, entendeu? Então, assim, essas movimentações de corte, eu queria ver, por exemplo, a equipe dele debruçando sobre as questões técnicas de cofinanciamento da saúde, a observância do ordenamento jurídico. Sentar uma semana, analisar, está sendo observado? Não está sendo. Então, vamos mudar
Campos está sendo represado. O município do Rio, em razão da polarização entre o doutor Luizinho e o secretário de Eduardo Paes, Sorans, Daniel Sorans, você vê muito claro também alguns represamentos em desfavor do município do Rio, que é um município que tem uma arrecadação adequada, ok, mas você vê um per capita no município do Rio menor do que Campos. Então, isso traz uma anomalia. A gente precisa retornar ao estado normal, né, de coisas. E não vejo que esse ano isso acontecerá. Ele continua até o fim e vamos ver depois como que as coisas vão se normalizar. São 8h25, vamos ao intervalo rápido para a gente voltar e aí vamos aos números, vamos às projeções do senhor, meu caro Matheus José, sobre o voto na urna, né? Ou pelo menos a intenção de voto na urna, que é o momento exato. Rapaz, o STF está sendo tem tanta mazela, como o senhor disse, o termo que o senhor usou, que ele está conseguindo até acabar em boa parte aí, ou pelo menos em uma parte, com a polarização. Agora, ninguém gosta mais do STF. Antes você tinha uma parte que gostava mais, agora as duas não gostam. Desculpe, mas você tem ainda lulopetistas tem. Continuam com aqueles antórios dos Moares que ainda puxam carroça em Campos, né? Vamos excluir aquele... os Como você tem do outro lado no bolsonarismo, né? Mesmo... Me permite sugerir aqui, vamos excluir essas fatias desprivilegiadas da inteligência. Da cognição adequada, né? Uma cognição. Mas, se eu vou confessar, se eu fosse rei do Brasil, imperador, não tenho nenhuma pretensão de ser, eu pegava esses dois povos, isolava na ilha de Marajó, talvez não fizesse com pena dos búfalos. Coitada. Se for mandar para lá o pessoal que está tomando detergente, que fica ruim, cara, fica muito ruim. E só mais um comentário, o governador Couto, de fato, que o senhor falou, é fácil você passar um final de semana, você vai ter pouco atrito com o cônjuge, né? Com o seu par. Agora, você passar 1 ano, 10 anos, e aí ele também não pensa em política direta para ele. Pode ser, como a Luiz falou, intervenção, né, do STF, com um ministro que foi ministro de Lula. Você pode ter uma série de entrelinhas. Mas vamos lá, tem vários comentários aqui também. Paulo Irano comentou aqui, também no Face, aqui sobre o senhor. Estou falando que você vai ser deputado depois? Vereador, já passei para deputado. Depois você acha aí, Luiz, por favor, também. Juninho Vigílio também comentou aqui. Enfim, tem. Deixa eu achar o do Paulo Irano, que a gente está atrasado aqui, ó. Juninho Vigílio tem um comentário aqui também. Paulo Irano, doutor Matheus, sabedoria, coerência, experiência e lealdade. Sempre bom tê-lo como referência. Quer comentar, doutor? Doutor Paulo, sou suspeito, né? Foi o reitor que me entregou, teve a honra, né, na formatura lá atrás, e depois a vida trouxe a oportunidade, né, de atuação em conjunto com ele ali na Secretaria de Saúde. É um cara, assim, para mim, acima da média, né? Com tanta resiliência, tanta eloquência na condução. E tive o prazer também, sabe? Ele enquadra a turma lá da saúde, do COSEMS lá, trazendo o constrangimento necessário. E eu tenho certeza que ele e o doutor Frederico vão conseguir avançar nessa questão do cofinanciamento da saúde para Campos. Massa Bruto tá falando que você é cantor mesmo? Eu já defendi um carvãozinho tocando em barzinho. Aí, cantando. ó, tô falando, rapaz. E aí, caso precise, assim, para aniversários, meu cachê é só o gelo, eu levo minha mochilinha com a minha bebida e toco um violão e canto. Pô, Luiz, aí. Agora. Esse ano eleitoral vai ter aquela reunião depois da eleição. Vamos chamar o doutor. Adoro. Eu sei. Quanto acertou em 2022, né? Se tiver com a margem alta, vai ter festa. Se não. 2022 e 2024, né? Acertamos bem, bastante. Acertou bem. Uma hora a gente vai errar.
Mas, por enquanto, mas mas vai ser de novo apertadinha, né? De novo. Bom. Rapaz, vamos falar no próximo bloco. Depois de ontem. Não sei, né? Ver pesquisa para opinar. Rapidinho, são 8h29, para dar tempo de falar legal aí sobre os números também. Pausa rápida aqui no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltaremos já com o jornalista Luiz Abreu Barbosa e o nosso convidado, Matheus José, advogado, ex-procurador-geral do município de Campos e chefe de gabinete hoje do prefeito em exercício, comandante aí da prefeitura, Frederico Paes. Rápido intervalo, a gente volta a seguir.